nova fase do RF News também é marcada por notícias exclusivas, viu? Aqui da nossa região. É um trabalho de investigação, apuração, tudo para trazer para você alguns problemas que andam acontecendo por aqui. Nós mostramos no RF News, no começo do ano, uma história impressionante que aconteceu em Cosmópolis, aqui na região metropolitana de Campinas. Uma mulher grávida, saudável, deu entrada na Santa Casa com dores. O médico mandou ela embora e a mulher perdeu o bebê. Depois desse caso, outra mãe entrou em contato com a nossa equipe falando de uma situação ainda mais grave. A filha dela, que também perdeu o bebê, doou o feto para estudos. Só que o corpo dele foi parar na unidade de triagem dos Correios de Indaiatuba. Nossa, parece loucura, não é mesmo? Algumas coincidências nessa história levantaram uma questão: o que está acontecendo em Cosmópolis? Vamos mostrar agora uma reportagem especial. Era 11 de janeiro quando uma encomenda foi barrada na central de distribuição dos Correios de Indaiatuba. O motivo? Dentro dela tinha um feto. O pacote levantou curiosidade e suspeitas. A central de distribuição dos Correios tem a aparelhagem de raio-x que passa algumas encomendas para verificação do seu conteúdo. Nesse dia específico, essa encomenda, que era uma caixa, um tamanho razoável, passou por essa análise e foi constatado ali um contorno muito semelhante, praticamente, com um feto humano. Foi acionada a equipe da Polícia Civil, nós estivemos no local para fazer a abertura e verificação do conteúdo, acompanhado de todos os responsáveis pelos Correios, e quando aberto constatou-se que realmente era um feto. Ele estava condicionado dentro de um saco plástico, que por sua vez estava dentro de um isopor e por sua vez dentro de uma caixa, com as identificações de remetente e destinatário, e aí então nós fizemos a apreensão, encaminhamento desse corpo para o IML de Campinas para ser feitos os exames necessários. Mas para entender o que teria acontecido, vamos fazer uma viagem de 70 quilômetros e ir até Cosmópolis. Na pequena cidade de quase 70 mil habitantes, uma família vive ainda a dor pela perda de um filho no meio da gestação. Hoje, a única lembrança de Helena Marina, como se chamaria a neta da Amanda, é o carimbo dos pés da bebê, que viveu por menos de 5 minutos. 9 de novembro de 2021. A filha de Amanda, de apenas 23 anos e com 5 meses de gravidez, teve um sangramento. Ela e o marido foram até o único hospital da cidade, a Santa Casa de Misericórdia. Chegando lá, ela fez a ficha, tudo. Aí veio a enfermeira, né? Aí ela perguntou o que estava acontecendo, aí ela falou que estava com sangramento. Ela falou, então vamos, aí subiu. Aí subiu e ela e a enfermeira. Aí chegou lá perto da sala de pré-parto, aí tem uma outra salinha, ela falou, aguarda aí que a enfermeira já vem te buscar. Aí foi que nós ficamos, acho que uns 10, 15 minutos lá aguardando. Aí ela falou assim, mãe, eu tô com dor. Aí eu já fiquei preocupada, eu falei, sangrando com dor não é normal. Aí eu fui lá, bati na porta do pré-parto e falei que a enfermeira, minha filha está com dor, não tem como você pegar ela, ver o que está acontecendo. Aí ela pegou e falou assim, espera que eu já estou indo. Aí, rapidinho, a outra enfermeira pegou e foi buscar ela. Aí, a mesma enfermeira que eu falei, né, que ela estava acontecendo, ela veio me chamar, falou, mãe, para você acompanhar a Thaís lá dentro. Aí eu peguei e falei assim, alguma coisa está errada, porque eles não chamam, né, para entrar lá. Bom, quando era a minha época, não chamava, não sei agora. Aí eu entrei tudo, a enfermeira estava examinando ela e falou assim, chama o médico. Aí a enfermeira falou assim, ele falou que agora não vai vir. Ela falou assim, eu não vou tirar, eu não vou descer ela desse jeito, chama o médico agora. Aí foi que ela fez o toque, aí veio mais sangue. Aí logo, demorou um pouquinho, aí o médico veio, examinou e falou assim, aí falou a língua deles lá que eu não entendo, e falou assim, coloca ela lá na sala, deixa ela lá. Mas até então, achei que eles iam fazer o tratamento para segurar o bebê. Depois eu desci para fazer a internação dela. Eu perguntei para a enfermeira pegou e falou assim, não, mãe, não se preocupa não, que ela vai ficar bem, a gente vai tentar segurar o bebê, foi o que ela falou para mim. Aí eu fiquei menos aliviada, né? Eu falei, bom, vai dar tudo certo. Só que até então, depois eu voltei, ela falou, mãe, estou com muita dor, eles não estão dando remédio. Aí eu falei assim, e agora? Só que aí eu falava, enfermeira, cadê o remédio dela? Ia lá, entrava lá no computador, falava que ia chamar o médico, e tipo, mentindo.
Porque eu vi que eu não sou boba, eu vi na hora do computador que ela fechou uma página. Ela não estava falando com médico nenhum. E aí foi que depois, já de 1 hora, 2 mais ou menos, que ela estava com muita dor, ela veio chamar eu e falou, mãe, ela vai perder o neném, não tem o que fazer. Aí eu já fiquei em desespero, né, porque ela queria muito essa criança. Depois de 6 horas, a equipe decidiu por fazer um parto normal, mesmo lá não tendo uma unidade de terapia intensiva neonatal. Quando a criança nasceu, não demorou muito para que o óbito fosse constatado. Assim que nasceu, ela estava com vida, aí passou uns minutos, aí a nenê já entrou em óbito. Segundo Amanda, a filha se recuperava no quarto quando, após a troca de turno, ela recebeu uma proposta: enviar o feto para estudos. Depois de troca de turno, né, que ela ganhou era 6h11 da noite, 18 horas, né, e acho que para volta de meia-noite, 11 horas, a enfermeira, outra enfermeira-chefe, chamou ela, acordou ela estava dormindo. Aí eu falei, o que foi, Thaís? Aí ela, como ela conversou tudo, né, ela falou, é porque ela quer a bebê para fazer estudo. Eu falei, e aí, o que você falou? Ah, mãe, não tem o que fazer. Ela não falou nada de enterrar nem nada, ela não deu opção. Aí ela pegou, trouxe os papéis e ela assinou. Para nós já estava tudo certo. E é aí que o centro de distribuição dos Correios volta à cena. Uma ligação deixou a família em pânico. Era a polícia de Indaiatuba relatando que um feto tinha sido encontrado na cidade e que era a neta de Amanda. Ligaram no celular dela, né, diretamente de Indaiatuba, dizendo, ela falava, sou eu, e a minha irmã ouviu e foi até ela. Aí ela falou, com quem você está falando? Aí ela falou assim, preso? Aí a minha irmã achou que era alguma outra coisa, se tratava de algum outro assunto. Nisso a minha irmã pegou o celular da mão dela, falou assim, moça, com quem eu estou falando? Aí falaram da delegacia de Indaiatuba, né? É que se encontra aqui um feto da sua filha, né? Está apreendido aqui. Aí ela falou, como assim? Ela falou, a gente doou esse feto, né, para a Santa Casa de Misericórdia, né? Assim que ela teve o nenê lá e aconteceu tudo, né? E a gente doou para estudo. E agora está preso em Indaiatuba. Aí a moça falou que estava. Aí ela ligou para mim contando, né? Falando para mim. Eu falei, mas estranho. Aí ela pegou e resolveu até a delegacia aqui de Cosmópolis mesmo, na comarca aqui da cidade. E eles orientaram ela não ir até Indaiatuba, mas ir até o hospital. Aí foi onde ela pediu minha ajuda. Ela falou, Fer, você vai comigo? Eu falei, não, tranquilo, a gente vai ver o que a gente consegue fazer. A família foi até o hospital para saber o que tinha acontecido e pegar as documentações da mãe do bebê para comprovar que ela tinha doado a criança para estudo. Mas a resposta era de que o prontuário médico só seria entregue em 15 dias. A conversa com a enfermeira-chefe foi gravada. Aí você fez esse levantamento hoje? Você entrega esse papel hoje? Como é que é? Então, por lei, a gente tem um prazo até 15 dias. Não, Calma, deixa. ela tá desesperada, porque sem os papéis não tira. Não, aí vocês preenchem a solicitação. Não, ela não vai preencher mais nada, moça. Ela só vai preencher com o advogado do lado dela, ela não vai preencher mais nada. A minha irmã entrou lá para falar com o assistente social, né? Depois que falamos com ela, que ela falou que tinha que pedir uma solicitação. E elas entraram lá e a minha sobrinha acabou constatando pelo computador que estava em branco, que não tinha prontuário mais. Segundo o boletim de ocorrência, o pacote barrado nos Correios vinha da empresa DASA Patologia Arquivo, que tem sede em Barueri, Grande São Paulo, e seguiria para o laboratório DCR Centro Clínico, que fica ao lado da Santa Casa de Cosmópolis. O laboratório de Barueri alegou erro no transporte. Tudo indica que tenha sido realmente um equívoco de procedimento. O que nos resta aqui na unidade policial de Indaiatuba é a apuração quanto à intenção ou não desse transporte ter sido feito dessa maneira, né? Esse feto ele estava sendo restituído de um laboratório da cidade de Barueri para um laboratório da cidade de Cosmópolis. Então, tudo indica que haveria uma outra forma de ser transportado
Isso pode vir a infringir a lei de doação de tecidos e órgãos, que traz algumas previsões de como deve ser feito todo esse tramitar, todo o transporte, o acondicionamento, o armazenamento. A ligação entre o laboratório e a Santa Casa vai além do endereço. Um dos sócios do local, Daniel Cavanha dos Reis, é filho de Grimaldo José dos Reis, vice-presidente do Hospital Santa Casa de Misericórdia. Grimaldo também é o presidente do Hospital São Pedro de Bragança Paulista, uma instituição que chegou a ser lacrada por falta de condições de funcionamento e segurança sanitária. Hoje, o Hospital de Cosmópolis é administrado por Maurício Duarte, que responde a 228 processos judiciais. Normalmente, os estudos com corpos humanos acontecem em laboratórios das faculdades de medicina e áreas médicas relacionadas. Há até uma lei do Código Civil que autoriza que você doe o seu corpo após a morte, se for da sua vontade. Mas, segundo o CREMESP, o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, não existe nenhuma legislação que discipline a utilização de cadáveres ou parte destes para os estudos didáticos e pesquisas científicas, o que inclui os fetos que morrem ainda na barriga da mãe ou logo após ao nascer. Em alguns estados, existe a determinação de que eles sejam enterrados, mesmo se os pais não quiserem se responsabilizar. Aqui em São Paulo, isso não acontece. Por isso, de acordo com o CREMESP, uma recomendação técnica hospitalar da Secretaria de Estado da Saúde diz que o feto resultante de interrupção prematura espontânea de gravidez e sem sinais evidentes ou suspeitos de violência deve ser embalado no próprio local em que aconteceu a cirurgia e ser registrado em livro próprio que possibilite a identificação. E se tudo isso for cumprido, não há na recomendação técnica nada que impeça a utilização em pesquisa médica, desde que com autorização materna ou paterna. O problema é que o feto encontrado nos Correios de Indaiatuba estava sendo devolvido ao laboratório de Cosmópolis porque já excedia o prazo para a realização de estudos. Não estava dentro do que prevêem as normas para que fosse feita essa análise pelo laboratório de Barueri, o que havia sido exigido e demandado para eles. Por essa razão, eles estavam restituindo o corpo que deveria seguir para o laboratório de Cosmópolis para as providências necessárias, muito provavelmente a obtenção de algum atestado de óbito da Santa Casa de Cosmópolis, que foi onde esse feto teria vindo à luz. As condições do feto impossibilitaram até mesmo o trabalho da perícia. Por isso, a saída foi pedir um exame de DNA para comprovar que o bebê era da família de Cosmópolis. Evidentemente que isso levantou uma série de questões a respeito da origem desse feto. Tanto é que o corpo só vai ser liberado para a família após a análise do exame de DNA. Ele foi encontrado em circunstâncias tão excepcionais que uma documentação simples dizendo que o feto é da genitora fulana de tal, para mim não era suficiente para poder fazer a liberação desse corpo para sepultamento ou outras providências. Para o delegado, o feto deveria ter recebido um atestado de óbito, mas isso não aconteceu. A gente não tem o conhecimento pleno das normas da área da medicina, dessas questões biológicas, de qual é o prazo correto. Evidentemente, a gente precisa buscar todas essas informações para ter certeza a respeito da correção ou não do procedimento. O que é fato é que a partir de determinada idade gestacional, essa análise ela já não é mais permitida e se faz necessário que haja o procedimento comum do óbito de uma pessoa, como se fosse um adulto, uma criança, enfim, um atestado de óbito pelo médico para que possa ser feito o sepultamento do corpo. Então, quando não é atendido esse prazo, quando a idade gestacional ela é adequada, isso não é necessário, pelo que me foi reportado pelo laboratório, e sim é possível fazer esse estudo anatomopatológico para a determinação da causa-morte. Esse é o estudo que determina a causa-morte. Fora dessas hipóteses, há necessidade de que um médico ateste a causa do óbito, o que aparentemente é objeto de apuração, mas aparentemente não aconteceu. A Santa Casa de Misericórdia atende tanto pacientes particulares e de convênios, como o caso da filha da Amanda, como também atende pacientes pelo SUS. O acordo com a Prefeitura da cidade prevê pagamento de R$1.800.000 mensais, um total de R$21 milhões no ano de 2022.
O projeto de lei foi encaminhado à Câmara em 17 de dezembro do ano passado, votado e aprovado pelos vereadores. E não é só. O DCR Laboratório presta serviços à rede pública por meio do Cismetro, o consórcio intermunicipal de saúde na região metropolitana de Campinas. O hospital até ofereceu um advogado para resolver toda a situação para a família da Amanda. O magistrado chegou a pedir que a mãe do bebê assinasse uma procuração para que ele tivesse poderes sobre o caso, mas ela recusou. E, segundo a tia, até mesmo o delegado estranhou a ajuda oferecida pelo hospital. O que eles disponibilizaram para minha irmã e para minha sobrinha foi o velório, que eles iam tomar conta de tudo. Porém, a minha sobrinha tinha que assinar um papel, uma procuração, no caso, para eles, né? No qual o advogado é do hospital e não da nossa família, não é da nossa parte. A gente entendeu o quê? Que ele estava indo para responder como o responsável pelo hospital, acompanhando ela nesse sentido. E não no sentido de cuidar de tudo, né? Porque, assim, não tem como você passar uma procuração e sem saber o que de fato aconteceu com esse feto. Evidentemente, é uma situação bastante atípica, então tudo acaba chamando atenção, né? A gente não sabe se é um procedimento padrão do laboratório, se há algum caso específico, sempre com alguma... Do laboratório não, do hospital, se há algum caso envolvendo alguma mãe que tem alguma necessidade de comparecer em alguma delegacia, esse acompanhamento. Vamos ver, pode ter sido corriqueiro ou pode realmente ser alguma coisa que demande. O hospital poderia ter outros meios de obter as informações. Indaiatuba está responsável por investigar a forma como o feto foi transportado, mas ainda há muitas questões que precisam ser esclarecidas e que vão precisar da ajuda da vizinha Cosmópolis para continuar com o trabalho. Acontece que tudo isso nos levou trouxe à luz aí a possibilidade de um aborto, seja espontâneo, seja um aborto criminoso, que deve ser apurado por Cosmópolis. Então a gente tanto objetiva esclarecer essa questão do transporte, quanto reunir maior elementos de prova que possam contribuir para a delegacia de Cosmópolis posterior fazer uma investigação a respeito, né, do óbito desse feto. Até porque esse não é nem o único e nem o primeiro caso de crianças prematuras que morreram na Santa Casa de Cosmópolis. No início de janeiro, a Rede Família mostrou o caso da Caroline, de 23 anos, que também registrou boletim de ocorrência depois de ter perdido o filho no mesmo hospital. Segundo ela, por negligência médica. E há relatos de outros casos. Segundo a Secretaria de Saúde da cidade, em 2020 foram registradas 6 mortes de fetos prematuros, enquanto que em 2021 foram 14 mortes. Em nota, eles informam que as causas podem ser genéticas, infecciosas ou complicações na gravidez. Por isso, o que todos querem é apenas entender por que tudo isso está acontecendo. Eu já perdi uma filha nesse hospital, de 5 meses, mas assim, eu gerei os 9 meses e perdi ela com 5 meses nesse hospital sem uma morte também, assim, infundada. Eu não tive uma resposta plausível. A gente quer justiça, né? Porque se acontecer isso com a minha filha, vai acontecer com várias pessoas. Porque como que um feto vai parar no correio? Depois de 3 meses que a gente ficou sabendo. Não tem cabimento. Minha filha já estava quase recuperando. É lógico que isso aí vai ficar pro resto da vida dela. A Prefeitura de Cosmópolis nega que exista qualquer convênio assinado com o laboratório. Nós entramos em contato com a responsável técnica pelo estabelecimento. Ela disse que não tem conhecimento sobre o caso do feto e que o advogado da empresa é que é responsável por isso. A Santa Casa de Cosmópolis, por meio do advogado da entidade, disse que há um convênio de prestação de serviços médicos hospitalares para atendimento do SUS e que também atende convênios privados. Sobre a bebê Thaís, que contamos na reportagem, a unidade considera que houve um aborto espontâneo e que a Santa Casa tem maternidade e, por isso, pode realizar esse tipo de atendimento de emergência. A unidade de saúde negou que não tinha médico responsável no dia em que a Thaís precisou de atendimento. O RF News não vai esquecer essa história, até porque a Polícia Civil ainda não finalizou o inquérito do caso do feto enviado pelos Correios.